Muito bom dia, apostador, tudo bem com vocês? Agora sim, né? O Campeonato Brasileiro se encerra oficialmente, né? Temos o campeão que é o Botafogo, temos as quatro equipes rebaixadas, né? Que é o Atlético Paranaense, o Criciúma, o Atlético Goianiense e o Cuiabá. Temos os artilheiros, né? Do Campeonato Brasileiro, que é o Yuri Alberto do Corinthians e o Alejandro do Vitória, né? Cada um com 15 gols. E vamos falar um pouco dos jogos de ontem, né? Vamos falar um pouco dos resultados que aconteceu ontem no Campeonato Brasileiro. Falar alguns jogos importantes da Premier League, né? Falar os jogos importantes da La Liga. Nosso Bom Dia Apostador começa agora. Vamos começar pelos jogos de ontem, né? O encerramento da temporada 2024, né? Do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, o Botafogo campeão. Tivemos Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, né? Um jogo sem torcida. O Atlético Mineiro, se perdesse esse jogo, estava rebaixado, né? Pro Campeonato Brasileiro Série B do ano que vem, mas conseguiu vencer por 1-0, né? Gol no sufoco. Hulk perdeu o pênalti no rebote e o Atlético Mineiro fez 1-0. Infelizmente o Atlético Paranaense que pagou o pato, né? O Atlético Paranaense está rebaixado para a segunda divisão e não fez uma boa campanha. E agora vai jogar a Série B do ano que vem. Tivemos também Bahia 2, Atlético Goianiense 0, né? O Bahia na pré-Libertadores, depois de muitos anos, consegue chegar à Libertadores novamente. Não jogou mal a segunda fase do Campeonato Brasileiro, jogou muito mal, né, a segunda fase do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu a vaga para a fase de grupos da Libertadores. Tivemos o jogo do campeão, né, Botafogo 2, São Paulo 1. Será que alguém tinha alguma dúvida que o São Paulo não ia vencer o Botafogo? Pela qualidade do Botafogo, mesmo o São Paulo, as pessoas falando que o São Paulo tinha que entregar, a torcida do São Paulo mandando mensagem pela rede social que o São Paulo tinha que entregar, porque o Palmeiras não podia ser tri brasileiro. O Botafogo tem uma equipe muito melhor. Em qualquer circunstância, o Botafogo dificilmente perderia para o São Paulo lá no Rio de Janeiro e foi o que aconteceu. Venceu por 2-1. Parabéns, Botafogo, campeão brasileiro 2024. Tivemos também Cuiabá 1, Vasco 2, né? O jogo já esperado. O Vasco ficou no meio de tabela, o Cuiabá rebaixado e o Veguete fez os dois gols da vitória do Vasco, né? E terminou 2-1 pro Vasco. Flamengo 2, Vitória 2, né? Flamengo um timaço que conseguiu ser campeão da Copa do Brasil nessa temporada, mas no Campeonato Brasileiro ficou no G4, não conseguiu o título. Mas o Vitória, né? Nesse segundo turno conseguiu uma boa campanha, conseguiu bater de frente com os times grandes, conseguiu escapar do rebaixamento e conseguir vaga na Sul-Americana. Um grande feito, né, para a equipe do Vitória e para eles é como se fosse um título, né? Se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo depois da péssima campanha do primeiro turno, e ainda conseguir vaga para a Sul-Americana. Tivemos também Fortaleza 3, Internacional 0, né? O Fortaleza em casa é muito forte e nesse último jogo prevaleceu sua força, né? E venceu por 3-0 o Inter. Grêmio 0, Corinthians 3. Aqui na despedida do Jeromel, né? Quem deu o show foi Memphis e Yuri Alberto novamente. Um golaço do Memphis de bicicleta. E assim terminou o jogo, né? Grêmio, a arena cheia, né? Para despedida do Jeromel. Ia ser um jogo festivo, ia ser um jogo que o Grêmio imaginava vencer, mas a equipe do Corinthians está muito bem evoluída, joga muito bem e venceu o Grêmio por 3-0. Juventude 0, Cruzeiro 1, né? Cruzeiro venceu tardio, né? Vamos dizer assim, o jogo que precisava vencer. Mesmo com a vitória, não conseguiu vaga para Libertadores, está classificado para Sul-Americana. Diniz não deu liga, né, com o time do Cruzeiro. Depois na coletiva, no final do jogo, foi uma. Chegou no ouvido do Diniz que ele ia ser demitido e ficou muito bravo. Falou que a diretoria não falou nada para ele, que ele tá sabendo isso pela imprensa. E se isso for verdade, ele ia ficar muito, muito satisfeito, né, do acordo que ele fez com a diretoria do Cruzeiro. Ele deixou de aceitar outras propostas para aceitar a proposta do Cruzeiro. E ser demitido dessa forma é um desrespeito a ele. Ele acredita que não é verdade, que é apenas a imprensa que está vinculando isso. E vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Palmeiras 0, Fluminense 1, né? O Fluminense venceu um jogo que salvou ele do rebaixamento, né? Palmeiras não jogou nada, mereceu a derrota e no final o Thiago Silva atravessou o campo de joelhos, né, para agradecer, né, que o Fluminense ficou na primeira divisão. E encerrando, né, a rodada final do Campeonato Brasileiro 2024, o Bragantino atropelou o Criciúma 5-1, precisava vencer bem. A torcida compareceu, né? A torcida do Bragantino compareceu no estádio para apoiar esse último jogo muito importante da equipe e o Bragantino conseguiu vencer de 5-1. O Bragantino se mantém, né, na Série A do Campeonato Brasileiro e tem que repensar algumas coisas. O Bragantino é uma equipe muito bem equilibrada, né?
jogou muito mal esse segundo turno, né, do Campeonato Brasileiro e quase foi rebaixado para a segunda divisão. Pela Premier League, né, vamos falar um pouquinho agora de Premier League, foram os destaques as duas equipes de Manchester, né? Tanto o Manchester City quanto o Manchester United tão mal, né? Não conseguiram vencer essa rodada. O Manchester City empatou fora de casa contra o Crystal Palace 2-2. A gente pensava que ele ia evoluir, né? Depois do último jogo que venceu, mas voltou a tropeçar. E o Manchester United perdeu para o Nottingham Forest de 3-2, né? O Manchester United é aquele time que a gente não pode confiar de jeito nenhum, né? Joga bem um jogo, 3 jogos joga mal. E assim continua o campeonato, tá lá embaixo na tabela. E vamos ver o que vai acontecer. O Manchester City também tá mal, né? Cada rodada que passa vai se distanciando do Liverpool. Acredito que essa temporada não vai dar pro Manchester City, não. Pela La Liga, né? Tivemos os dois jogos dos dois enormes do Campeonato Espanhol, né? O Barcelona tropeçou com o Betis, estava vencendo o jogo de 2-1, tomou gol de empate no finalzinho. E o Real Madrid passou por cima do Girona, né? O Girona que não é mais aquela equipe do ano passado, vendeu seus principais jogadores e o Real Madrid não teve conhecimento, venceu por 3-0. Bellingham e Mbappé ditaram o jogo, né? Foram os dois jogadores importantes do Real Madrid e venceram por 3-0. Atlético de Madrid, né? Tá on fire, ligou tudo para fazer gols e mais um jogo com bastante gols, né? Ganhou do Sevilla de 4-3. O Atlético de Madrid, que era a temporada atrás era conhecido como a equipe que ganhava de 1-0, segurava o resultado, 2-1, segurava o resultado. Hoje está uma equipe que ligou tudo para fazer gol, né? E a cada rodada um gol atrás do outro. Pela Premier League, né, tem jogo hoje às 17 horas, tem West Ham versus Wolves, né? Vou deixar o card aqui das análises do Danilo, ele fez a análise da toda a rodada, né? E hoje encerra-se a rodada com esse jogo. E pela La Liga, né, tem jogo também às 17 horas, né? Getafe e Espanhol. E vou deixar o card aqui também do Tipsy 9, né, que ele fez a análise. E agora, né, vamos falar das notícias do Globoesporte.com, né? Não deveria de ser diferente, né? O Botafogo, as manchetes principais são do Botafogo, né? Botafogo campeão brasileiro. Agora o Botafogo vai viajar para o Mundial, né? O Super Mundial de Clubes da FIFA. Aqui tá falando também das eleições do Flamengo, né? Eleições do Flamengo para novo presidente. E falando também algumas situações importantes que tivemos ontem, né? A despedida do Gabigol. Flamengo se despede um dos seus maiores ídolos da história, né? Tá aqui falando também da história, da trajetória do Botafogo, desde quando ele estava na Série B, agora com a SAF do Textor, ele conseguiu ganhar a Libertadores e ganhar o Campeonato Brasileiro. Toda essa trajetória para vocês, tá tudo aqui no site do Globoesporte.com, tá bom, pessoal? Hoje é um dia de revisões, né? Um dia de avaliações. Quem trabalha no Campeonato Brasileiro está satisfeito, né? Quem acompanhou aqui as minhas análises do Campeonato Brasileiro terminamos com saldo positivo. As casas se deram mal, né, com a gente essa temporada e assim continua o trabalho. Ano que vem vamos avaliar, né, a situação. Eu vou continuar aqui no Bom Dia Apostador com vocês, mas ano que vem vamos avaliar se continuaremos no Campeonato Brasileiro. E agradeço novamente, né, já fiz um agradecimento no vídeo de análise e agradeço aqui novamente por todo o acompanhamento, por todas as mensagens que eu tenho recebido aqui nos comentários. Muito obrigado mesmo. Tá bom, pessoal? O trabalho continua. Temos outras competições pela frente. Aqui no canal do Barba temos cobertura de competições e teremos a cobertura da Copinha também. Tá bom? Forte abraço, tamo junto e até amanhã aqui no Bom Dia Apostador, se Deus quiser. Valeu!